Pai do Senhor, meus amados, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 26, e quero ler com os irmãos o versículo 17 e 18. E o texto sagrado, amados, diz o seguinte: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele lhe disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Sabe, amados, o texto que acabamos de ler, ele está inserido no contexto da Páscoa, da Santa Ceia, ou da instituição da Santa Ceia. O capítulo 26 já narra a traição de Jesus, a prisão de Jesus, Jesus diante do Sinédrio, Pedro negando Jesus. E não somente isso, mas o capítulo 26 é a continuação do capítulo 25, onde no 25 o Senhor encerra o sermão profético, onde ele responde 3 perguntas que os discípulos fazem no capítulo 24, no versículo 1. Quando eles perguntam ao Senhor Jesus, quando eles anunciam, declaram diante de Jesus, ao sair do templo, a beleza, a estrutura do templo. E Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. E quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, os discípulos lhe perguntaram quando seriam estas coisas, que sinal haveria da sua vinda e quais seriam os sinais do fim do mundo. Mateus 24, 3, irmãos. E hoje, após terminar aqui o meu culto doméstico com a minha esposa, com a Tiene, nós lemos hoje o capítulo 26 e eu fui despertado pelo Espírito Santo a meditar na parte B do versículo 18, quando o texto diz assim: E o mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Sabe, amados, quando eu li esse texto hoje, tomou-me a minha alma de muito temor e tremor diante do nosso Deus. Porque pode ser que a gente esteja tão envolvida com as coisas que estão à nossa volta, preocupado com essa crise social desenvolvida por este vírus. As pessoas estão trancadas, as empresas estão parando, né? Os comércios estão fechados. Há um caos não só sobre essa nação, mas a toda a terra. Os noticiários não narram outro assunto, sempre falando sobre a mesma coisa. Todos os países se fechando, todos os países entrando em quarentena, países de primeiro mundo, países como o nosso, que é considerado como terceiro mundo em nível de desenvolvimento, tecnologia e poder aquisitivo. E todo mundo está assustado com o vírus, está assustado com a crise econômica que virá. E, amados, eu vejo o Senhor falando conosco nessa noite, dizendo: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Sabe, eu mediante dessa palavra, eu sinto que Deus tem permitido todas essas coisas. E até mesmo o Senhor tem permitido fechar-se as portas dos templos, irmãos. E sabe por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus tem permitido que isso aconteceu ou está acontecendo? Porque quantas vezes nós fomos para o templo, irmãos, só como uma obrigação religiosa? Quantas vezes nós fomos para o templo e não oramos com o fervor que deveríamos ter orado?
Quantas vezes fomos para o templo e em vez de cantar os louvores de adoração a Deus, a gente ficou de boca calada, com a boca fechada, assistindo o culto e não participando do culto. Quantas vezes na hora da palavra saíram para beber água, saiu-se para o banheiro, saiu para fora do templo para ficar conversando com outras pessoas e não valorizamos o momento do culto, não valorizamos o momento de comunhão. Quantas vezes entramos dentro do templo com ódio, com rancor, com desejo de vingança, com desejo de maldade contra o próximo, porque alguém disse alguma coisa, comentou alguma coisa ou fez alguma coisa. Quantas vezes fomos para o templo, irmãos, de forma indigna, com a vida vazia, sem desejo por Deus, sem graça de Deus, sem temor a Deus, e sentamos ali para assistir mais uma cerimônia religiosa, sem nenhum vínculo espiritual. E Deus permite, sabe, irmãos, fechar as portas do templo. Deus permite que os cultos no templo sejam cessados. Mas para quê? Porque Ele quer cear conosco em nossa casa. O texto diz: o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa. Irmãos, a Páscoa para os judeus é a celebração da redenção, da salvação, da libertação dos judeus do Egito. Como a nossa Páscoa ou a nossa Santa Ceia é a celebração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da nossa libertação do mundo e do pecado mediante o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, irmãos, nós estamos sendo exortados e convocados pelo Senhor a valorizarmos a este momento e celebrarmos com o Senhor a essa redenção, a essa salvação em nossa casa, pois o tempo está próximo, amados. Jesus está voltando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Jesus está voltando. Não é mais tempo de brincar de ser crente, irmão. Não temos mais tempo para ficar brincando de ser crente. Deus tem falado comigo essa noite tremendamente nesse texto, amados. Jesus está voltando. E Ele fechou a porta do templo para a gente começar a valorizar mais as coisas espirituais. Quantas vezes em nossa casa, dentro do nosso lar, a gente falou mal dos nossos irmãos, criticamos, julgamos e condenamos. Quantas vezes dentro de nossa casa não abrimos a TV para assistir coisa indecente, imoral e impura, como novela, filmes e tantas outras programações promovidas pelo mundo. Quantas vezes entramos e saímos de dentro de nossas casas sem ao menos orar, sem ao menos ler uma passagem bíblica, sem ao menos orar e pedir a Deus livramento. E Deus permite agora estarmos trancados dentro de nossas casas para refletir. Ele quer cear conosco em nossa casa. Ele quer celebrar a Páscoa, Ele quer celebrar a redenção dentro da tua casa, meu irmão e minha irmã. Então é hora da gente se reunir em família, é hora da gente se reunir dentro de casa e se derramar e orar e clamar ao Senhor. Porque, meus amados, esse vírus vai, além de trazer muitas mortes e pavor sobre a humanidade, vai desencadear, meus amados irmãos, uma crise econômica sem precedentes em toda a terra. Nações vão ficar falidas, vão se fechar, haverá fome, haverá guerra, haverá conflitos, irmãos. O mundo está se preparando para receber o anticristo. Jesus está voltando, e Jesus no versículo 18 está dizendo: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. O tempo está próximo, desperta, irmão, desperta, minha irmã, desperta, servo de Deus, serva de Deus.
Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos nos encher de Deus. Vamos compartilhar o Evangelho, a palavra. Publique o Evangelho, pregue a palavra nas redes sociais. Use essa ferramenta para divulgar o Evangelho. A gente está longe das pessoas fisicamente, mas poderemos estar bem perto delas através da palavra. Então, em nome de Jesus, seja despertado, queridos. Se arrependamos dos nossos pecados e confessemos ao Senhor. Cheguemos a Ele de um coração puro e sincero e busquemos de todo o coração, pois o Senhor está nos dizendo que seu tempo está próximo e em nossa casa Ele quer celebrar a Páscoa. Em nossa casa Ele quer celebrar a salvação, a redenção. Ele quer celebrar em nossa casa. O Senhor está nos convocando a celebrarmos a nossa salvação, a nossa redenção em nossos lares, em nossas casas. Por isso eu quero encerrar essa reflexão citando o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 30, se não me falha a memória. Deixa eu conferir. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Pois a palavra do Senhor diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Meus amados, é hora de nós analisarmos nossa vida diante de Deus, de se arrepender, de buscá-lo de todo o coração, pois Ele está próximo. O grande dia do Senhor está próximo. O grande dia do Senhor está próximo. Escutai, o tempo do Senhor está próximo. Como diz em Hebreus, o que há de vir virá e não tardará. Que é o Senhor Deus, por meio do seu Santo Espírito, possa falar muito mais aos vossos corações com esse texto. Os irmãos abram a Bíblia, leiam e oram e peçam discernimento, pois Deus vai falar com os irmãos. Que a graça do nosso Deus, o amor de Deus e a sua graça esteja com todos vocês, meus irmãos. Que o Espírito Santo vos console, conforte e firme e fortaleça-os. Que o Senhor os guarde de todo o mal e sejam despertados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra dessa noite.